O que você precisa saber sobre o caso da Ana Hickman, que está aí em todos os jornais, que aconteceu recentemente, sobre a violência doméstica que ela sofreu em casa. Eu quero falar sobre esse assunto, que é um assunto polêmico, um assunto delicado, mas principalmente para te falar o que ninguém te conta sobre a violência doméstica, o que ninguém te conta sobre esse machismo estrutural que acontece no Brasil, o que ninguém te conta sobre a criação que nós mulheres temos em relação a como agir, como lidar com potenciais abusadores, com potenciais relacionamentos tóxicos e abusivos. Não dá para generalizar e dizer que em todos os casos o homem é o culpado. Ele é culpado quando ele deixa de agir com a razão, quando ele agride uma mulher. Independente da situação que ele esteja passando, o que ela esteja passando, ou que ambos estejam passando, não é justificável uma agressão, tá? Então eu não quero levantar bandeira de feminismo, eu não quero levantar nenhum tipo de situação onde eu estou generalizando a conduta dos homens em relação aos relacionamentos, ou dizendo que só homens são abusivos dentro de uma relação. Mas levantando a pauta da agressão que a Ana Hickman sofreu e que outra jornalista, que foi a Patrícia Ramos, sofreu também recentemente, eu precisava vir aqui ressaltar e abordar esse assunto. É um assunto pertinente e muito importante, principalmente por já ter passado e sofrido na pele o que é ser atacada, o que é sofrer violência psicológica, o que é sofrer violência verbal, o que é sofrer violência física. E eu te falo com toda certeza, o que menos dói é o que nós passamos fisicamente. Então eu preciso falar para você que dependência emocional, ela precisa ser tratada, ela precisa ser conversada. E quando eu falo que o conhecimento cura e o conhecimento liberta, eu falo exatamente desse tipo de situações. Quando a gente vai começar a analisar bem superficialmente a história da Ana Hickman, ela casou muito nova. Na época, ela disse que porque ela precisava assinar um contrato fora, né, no exterior, e para ela conseguir a emancipação ia demorar mais, então eles decidiram se casar. E em vários vídeos, em várias situações, onde eu vi o quão grosseiro ele era, Laís, mas tinha um quadro em que ele estava fazendo isso propositalmente, mas existiam vários outros vídeos em que ela mesma gravava que ele era extremamente grosso. O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero te falar que o agressor, o abusador, ele dá sinais. Sabe qual é o maior problema quando nós entramos em relações assim? Que a gente está com fome, a gente está com fome, a gente está com sede. O que isso tem a ver, Laís? Nós estamos com fome de amor. Nós estamos com sede de ser amadas. Nós precisamos ser vistas, precisamos ser enxergadas. E não quer dizer que o abusador, ele sempre será assim. Pessoas que tendem a ser tóxicas, e abusivas, antes de tirar o seu chão, ele coloca ele para você. Ele vai te fazer você se sentir a pessoa mais amada do mundo. Ele vai fazer você se sentir a pessoa mais especial do mundo. E isso faz parte do ciclo vicioso de um relacionamento tóxico e de um relacionamento abusivo. Porque o abusador, primeiro, ele faz com que você veja que ele é essencial na sua vida. Que ele é a pessoa que mais te ama, que ele é a pessoa que mais te venera, que ele é a pessoa que mais cuida de você. E quando você menos espera, ele começa a dar indícios. É no ciúme exacerbado, é no excesso de cuidado. E ele não vai começar te batendo, te espancando, não. Não é isso que acontece. Ele começa implicando com a sua roupa. Ele começa dando um jeito de fazer com que você se isole e que fique totalmente ali para ele e por ele. Ele te afasta dos seus amigos, ele te afasta da sua família. Ele te afasta das pessoas que podem abrir os seus olhos. Daquelas pessoas que podem falar para você que aquele comportamento não é amor, que aquele comportamento não é cuidado, e sim abuso. Então, o que eu quero te dizer? Quando você não tem conhecimento suficiente, principalmente, quando você não tem inteligência emocional, quando você não se basta, você vai no mercado com fome. E quando você vai no mercado com fome, qualquer porcaria vai servir.
Você vai negociar valores, você vai negociar o inegociável, você vai negociar o seu caráter, você vai negociar a sua felicidade, você vai negociar a sua liberdade. Em troca, você vai fazer barganha. E achar que aquilo é o que você merece. Entender que você não tem culpa do ciúme exagerado, entender que você não tem culpa da insegurança, entender que você não fez com que ele quebrasse aquela porta, você não fez com que ele quebrasse aquele espelho. A culpa não é sua por ele ter te dado aquele empurrão. A culpa não é sua por ele ter puxado seu cabelo. A culpa não é sua por ele ter queimado a sua perna com aquele toco de cigarro. A culpa não é sua por ele ser descontrolado emocionalmente, por ele ser abusivo, por ele ser possessivo. Mas, mães, ensinem suas filhas o que elas precisam. Ensine as suas filhas a impor limite nas relações. Não ensine as suas filhas que tudo é válido por um relacionamento. Não ensine as suas filhas que ela tem que passar por aquilo porque ela depende financeiramente ou porque ela tem filhos. Ninguém vem com um trailer ou com um rótulo falando esse aqui é abusivo, esse aqui não é. Mas a única certeza que eu te dou é você atrai pessoas com esse tipo de padrão de comportamento, porque existem feridas dentro de você que precisam ser tratadas. E a partir do momento em que você consegue quebrar esse ciclo, em que você consegue quebrar esse padrão, você para de atrair pessoas assim. E, consequentemente, você já não vai mais aceitar esse tipo de conduta. E você vai aprender a impor limites. Você merece mais. E você vai ser mais. Se você depende financeiramente, encontre meios, encontre métodos para que você pare de depender. Aliás, mas é muito fácil você falar, você não sabe da minha vida. Sim, eu sei. Eu já passei pelo que você está passando. É muito difícil a gente voltar a se amar em situações assim. É muito difícil a gente se colocar em uma posição de parar de se sentir culpada por aquele comportamento. E é por isso que eu tô te falando. Você não tem culpa dele ser um abusador. Você não tem culpa se ele te agrediu. O erro tá nele, não tá em você. Você não merece que ele faça isso. Você não fez com que ele fizesse, ele fez porque ele quis. Pare de tolerar comportamentos agressivos, comportamentos abusivos, por negociar o seu merecimento. Você precisa entender e aprender o seu valor. Esse vídeo de hoje, eu precisei vir aqui falar sobre, porque é um assunto pelo qual eu vejo muitas mulheres passando, inclusive eu já passei. E, infelizmente, a justiça no Brasil, ela não nos dá esse amparo. Eu sei porque eu denunciei. Eu tive um ex que ele foi preso em flagrante. Fez corpo de delito e foi tudo comprovado. E a única coisa que ele ficou como pagamento de pena foram algumas cestas básicas. Então, levei durante muito tempo traumas. E hoje, isso me fez mais forte. Isso é uma cicatriz que me faz ser mais forte a cada dia. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um marido, hoje eu tenho filhos lindos, hoje eu tenho um lar. E quando eu falo de lar, eu não estou falando de um apartamento, de uma casa, mas sim de alguém que não me faz achar que eu sou louca, como eu já fui chamada antes. De alguém que não me afasta dos meus amigos, que me incentiva por saber que ter um ciclo social é necessário, faz bem para a cabeça, faz bem para o coração. Ninguém nasceu para viver sozinho. Então, se você está passando por alguma situação como essa, eu sei o quanto é difícil. Eu sei que a gente sempre acha que a gente tem alguma culpa. Não, mas ele fez isso porque eu fiz aquilo. Agressão, abuso, não se mede como barganha, como um parâmetro de ele fez isso porque eu fiz aquilo. É inaceitável que alguém agrida alguém, seja verbalmente, seja psicologicamente ou fisicamente. Independente do erro que você tenha cometido, o respeito é a palavra de ordem para todo relacionamento. Se você já passou por alguma situação em que você se sentiu abusada, se você se sentiu constrangida, eu quero que você comente aqui. Eu passei. Nós, unidas e apoiando e parando de julgar umas às outras, somos mais fortes. E nesse vídeo de hoje eu quero deixar essa reflexão.
Não aceite menos do que você merece. Não aceite menos do que você merece. Busque inteligência emocional. Busque se tratar daquelas feridas, daqueles traumas que só você sabe. Para que você não atraia pessoas com esse tipo de padrão. Para que você não só continue se adoecendo, mas principalmente para que você não passe para a sua geração, para os seus descendentes, esses traumas e esse padrão. Isso é muito sério, isso é muito grave. E principalmente, denuncie. Você tem voz. E para você que passa por essa situação e não está conseguindo sair dela, sinta-se abraçada por mim. Eu sei o que você está passando. Eu sei o quanto é difícil. Mas eu sei que você merece mais. Eu deveria estar aqui falando de reconquista. Eu deveria estar falando de casais. Mas eu estou falando de casais. Eu estou falando de limites. Eu estou falando de cura, de libertação. E isso é o que eu senti. E o que Deus tocou no meu coração para eu vir falar. E é o que eu estou fazendo aqui agora. E se você não me segue nas minhas redes sociais, se você não me segue no meu Instagram, me segue lá, @LarisVitalCoach. Se você não me segue no TikTok, me segue no TikTok também. Toda quarta-feira tem caixinha de pergunta onde eu ajudo você e direciono você para que você saia dessa crise que você se encontra, para que você reconquiste o amor da sua vida. Mas para que você consiga se relacionar da maneira correta, você precisa aprender a se bastar. Você precisa aprender a se valorizar. E é esse o compromisso que eu faço com você, tá? E no mais, agora, tá bom? Um beijo enorme, eu aguardo você. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.